Capítulo 20. Tengo. Pobres guiliaques. Tengo não conseguia dormir. Fukaeri estava deitada em sua cama com o pijama dele e dormia profundamente. Tengo preparou o pequeno sofá da sala para se deitar. Não viu nenhum inconveniente nisso, pois estava acostumado a fazer ali a sesta. Mas, como não conseguia pegar no sono, resolveu sentar-se à mesa da cozinha para escrever a continuação de seu longo romance. Usava caneta e papel por não poder usar o processador de textos que estava no quarto. Tengo também não via nenhum inconveniente em escrever à mão. O processador era muito prático, proporcionava uma escrita rápida e tinha a capacidade de armazenar dados, mas nem por isso ele deixava de gostar da velha e clássica tradição de escrever no papel. Escrever durante a noite era algo muito raro para Tengo. Ele preferia trabalhar com a luz do dia, quando as pessoas transitavam pelas ruas. Quando estava envolto em escuridão e imperava o silêncio, seu texto tendia a ficar muito carregado. E na manhã seguinte, à luz do dia, era comum ele ter de refazer tudo o que escrevera na noite anterior. Como era sempre preciso refazer o texto, concluiu que o melhor seria escrever somente durante o dia. No entanto, após um bom tempo sem escrever à noite, Tengo percebeu que, ao usar papel e caneta, sua mente trabalhava com desenvoltura. Sua imaginação criava asas e a história se desenvolvia espontaneamente. Uma ideia se ligava à outra com naturalidade, mantendo um ininterrupto fluxo de narrativa. A ponta da caneta deslizava pelo papel branco, emitindo uma obstinada sonoridade. Quando sentia a mão cansada, repousava a caneta e continuava a escrever com os dedos da mão direita no ar, como se fosse um pianista formando escalas musicais. Os ponteiros do relógio indicavam que era quase 1:30 da madrugada. Estranhamente, não se ouviam os sons da rua. Era como se as nuvens densas, encorpadas como algodão, absorvessem os ruídos inconvenientes da cidade. Um tempo depois, com a caneta novamente na mão, continuou a distribuir as palavras no papel. Enquanto escrevia, lembrou-se de que no dia seguinte sua namorada viria ao apartamento. Ela costumava aparecer sempre às sextas-feiras, por volta das 11 da manhã. Antes de sua chegada, ele teria de levar Fukaeri para algum outro lugar. Por sorte, Fukaeri não usava perfume nem colônia. Se sua cama ficasse com algum cheiro, com certeza ela logo perceberia. E Tengo sabia muito bem como era desconfiada e ciumenta. O fato de ela transar de vez em quando com o marido não era problema, mas se Tengo saísse com outra mulher, ela ficava realmente possessa. Transar com o marido é diferente. Ela costumava explicar. Cai em um outro tipo de conta. Outro tipo de conta? De naturezas diferentes. Está querendo dizer que os sentimentos são distintos? É, a questão física é a mesma, mas os sentimentos são outros. Por isso, não há nenhum problema de eu transar com ele. Consigo fazer esse tipo de distinção porque sou uma mulher madura, mas jamais te perdoarei se você dormir com outra. Não estou fazendo isso, disse Tengo. Mesmo que você não faça sexo com outra mulher, disse a namorada, só de eu imaginar essa possibilidade, já me sinto traída. Só de imaginar essa possibilidade? Perguntou Tengo surpreso. Pelo jeito você ainda não entende os sentimentos de uma mulher. Justo você, que vive escrevendo romances. Você está sendo muito injusta. Pode até ser,
Mas saiba que vou te compensar direitinho por isso, disse ela. Quanto a isso, realmente não estava blefando. Tengo estava satisfeito na relação com sua namorada mais velha. Pelos padrões convencionais de beleza, ela não era exatamente linda, mas seu rosto era singular. Algumas pessoas poderiam até achá-la feia, mas Tengo gostou dela assim que a viu. Como parceira de cama, não tinha do que reclamar. Ela não era muito exigente. As únicas coisas que exigia eram se encontrar uma vez por semana, por um período de 3 a 4 horas, fazendo sexo seguro, se possível mais de uma vez, e que ele não se aproximasse de nenhuma outra mulher. Ela cuidava bem da família e não tinha nenhuma intenção de destruí-la por causa de Tengo. Sua única queixa era que seu marido não a satisfazia sexualmente. Sob esse aspecto, o interesse dela e de Tengo eram, em linhas gerais, os mesmos. Tengo não sentia desejo por outra mulher. O que ele realmente queria era um tempo livre e sossegado. Desde que garantisse um sexo periódico, não tinha nada mais a desejar de uma mulher. Conhecer uma garota da mesma idade, se apaixonar, manter relações sexuais e ter de assumir as inevitáveis obrigações que esse tipo de relacionamento acarreta, estava longe de ser atraente. Na medida do possível, queria evitar ao máximo uma série de incômodos, como o enfrentamento psicológico das fases de um relacionamento, as insinuações baseadas em possibilidades, os inevitáveis choques de opinião. A ideia de ter de assumir uma obrigação era algo que o assustava, deixando-o sempre com o pé atrás. Por isso, ele sempre soube se esquivar habilmente para não ter de assumir nenhum tipo de comprometimento. O que sempre quis era a liberdade de viver sozinho e tranquilo, sem a necessidade de se envolver em complicados relacionamentos pessoais. Queria evitar as regras e os compromissos. Para conquistar essa tão almejada liberdade, estava disposto a suportar privações. Para fugir das obrigações, Tengo aprendeu desde cedo a não chamar atenção para si. Diante das pessoas, ele reprimia suas habilidades, jamais expressava uma opinião, evitava se destacar e, na medida do possível, procurava anular sua própria existência. Desde criança, as circunstâncias de vida lhe ensinaram que precisava sobreviver sozinho com suas próprias forças, sem contar com a ajuda de ninguém. Mas, na prática, uma criança não possui essa força. Por isso, quando ocorria uma forte ventania, ele se escondia e segurava firmemente alguma coisa para não ser levado pelo vento. Esse tipo de subterfúgio sempre o acompanhou desde criança, como os órfãos dos livros de Dickens. Até então, as coisas em geral andavam muito bem para Tengo, a despeito de ele sempre se esquivar de tudo quanto fosse obrigação. Não quisera seguir os estudos na faculdade, não tinha uma carreira profissional sólida, não se casara, mas, por outro lado, optara por um emprego que lhe dava uma relativa liberdade, escolher uma companheira de cama que o satisfazia e não exigia muito dele. E como lhe sobrava muito tempo livre, aproveitava para escrever seus romances. Conhecera Komatsu e este se tornara seu mentor literário. Graças a ele, periodicamente fazia trabalhos relacionados à produção de textos. Os romances que escrevera ainda não conheciam a luz do dia, mas mesmo assim Tengo não estava insatisfeito com a vida que levava. Mesmo não tendo nenhum amigo íntimo e nenhum compromisso sério com uma namorada, embora tivesse se relacionado e ido para a cama com uma dezena de mulheres, nenhum desses relacionamentos durara muito. Mas, pelo menos, ele podia se dizer livre. No entanto, desde que pegara nas mãos a crisálida de ar, sua vida
até então tranquila, começou a apresentar algumas fissuras. De início, ele foi praticamente forçado a participar do arriscado plano de Komatsu, e a bela garota mexia com seus sentimentos de modo muito estranho. Após terminar de reescrever Crisálida de Ar, algo dentro dele mudou, e graças a isso, ele passara a ter um intenso desejo de escrever seu próprio romance. Uma mudança, obviamente, positiva, mas, paralelamente a isso, uma outra estava na iminência de ocorrer, nesse seu estilo de vida autossuficiente e praticamente perfeito. De qualquer modo, o dia seguinte era uma sexta-feira, dia de sua namorada aparecer. Antes de ela chegar, ele precisava tirar Fukaeri dali. Antes de ela chegar, ele precisava tirar Fukaeri dali. Fukaeri acordou pouco depois das 2 da madrugada. Ela abriu a porta da cozinha, ainda vestida com pijama, e tomou um copo grande de água da torneira. Em seguida, esfregou os olhos e se sentou em frente a Tengo. Estou te atrapalhando? Perguntou Fukaeri, como sempre, sem a interrogação. Não se preocupe, não está me atrapalhando. O que escreve? Tengo fechou o bloco de papel e pousou a caneta sobre a mesa. Não é grande coisa, respondeu Tengo. Eu já estava pensando em parar. Posso ficar um pouco com você? Perguntou Fukaeri. Pode. Vou tomar um pouco de vinho. Quer beber alguma coisa? A garota balançou a cabeça, indicando que não queria nada. Quero ficar um tempo aqui. Tudo bem. Eu também ainda não estou com sono. O pijama de Tengo era muito grande, e por isso ela o vestia com as mangas e as barras dobradas. Quando se curvava, dava para vislumbrar através da gola o volume de seus seios. Ao vê-la com seu pijama, Tengo sentiu uma estranha falta de ar. Abriu a geladeira, tirou uma garrafa com um pouco de vinho e o colocou na taça. Não está com fome? Perguntou Tengo. No caminho até o apartamento, haviam parado num pequeno restaurante próximo à estação Koenji e comeram espaguete. A quantidade servida não era grande e já fazia um bom tempo. Se você quiser, posso preparar um sanduíche ou alguma coisa simples. Não estou com fome. Em vez disso, quero que leia o que escreveu. Isso que eu estava escrevendo? É. Tengo pegou a caneta e a girou entre os dedos. Ela parecia minúscula em sua mão. Eu só mostro o texto depois de terminado e totalmente revisado. É uma superstição. Superstição? É para não dar azar. É uma coisa minha. Fukaeri ficou um bom tempo olhando o rosto de Tengo. Depois, apertou a gola do pijama. Então você poderia ler um livro. Você gosta de dormir ouvindo alguém ler um livro? Gosto. É por isso que o professor Ebizuno sempre lia para você? O professor sempre fica acordado até bem tarde. Foi o professor Ebizuno que leu as narrativas de Reiki para você? Fukaeri negou com a cabeça. Ouvi em fita cassete. E você decorou o texto ouvindo a fita? Mas devem ter sido muitas fitas cassete, não deve? Fukaeri mostrou o volume de fitas com as mãos. Muitas fitas. Que parte da narrativa você recitou durante a coletiva? A fuga de Yoshitsune Minamoto da capital. É o trecho em que Yoshitsune Minamoto, após vencer os Reiki,
foge de Kyoto perseguido pelo próprio irmão Yoritomo. A vitória dos Genji sobre os Heike dá início a uma acirrada disputa entre os Genji pelo poder. Isso. Fora este trecho, algum outro que você consegue recitar de cor? Diga o trecho que você quer ouvir. Tengo tentou se lembrar de quais eram os episódios das narrativas de Heike. Tratava-se de uma história longa, com inúmeros episódios. A batalha de Dan-no-ura, disse ele ao acaso. Fukaeri concentrou-se por uns 20 segundos e começou a recitar de memória. Os guerreiros de Genji invadem e dominam os navios dos Heike. A tripulação e o timoneiro, mortos a flecha ou a golpes de espada, não mais conduzem o barco e jazem no porão do navio. Tomomori, recém-nomeado conselheiro do meio, apressa-se a pegar um bote e rapidamente se dirige à embarcação de Vossa Majestade e anuncia: eis que o fim se aproxima. Joguem ao mar todas as coisas desagradáveis aos olhos. E dito isso, começou a correr de popa a proa varrendo, esfregando, limpando e pegando a sujeira com as mãos. Senhor conselheiro do meio, como estão as batalhas? As damas da corte indagavam, todas ao mesmo tempo. Logo vocês conhecerão os magníficos homens do leste, respondeu o conselheiro, soltando uma gargalhada. Como pode brincar numa hora dessas? As damas gritavam indignadas. Ao observar a cena, a monja do segundo grau, que de antemão previa a possibilidade de o pior acontecer, paramentou-se com seu traje cerimonial, vestindo seus 2 kimonos em sobreposição de tons cinzas e uma hakama formal de seda cinza escura. Arregaçou a barra da saia, colocou o imperial colar de jade, prendendo-o sobre o braço, e colocou a imperial espada na cintura. Em seguida, abraçou o imperador e disse: sei que sou apenas uma mulher, mas jamais cairei em mãos inimigas. Acompanharei Vossa Majestade. Se mais alguém também assim desejar, apressem-se e sigam-nos. E dito isso, a monja e o imperador caminharam lenta e silenciosamente em direção à amurada. Naquele ano, o imperador completara 8 anos, mas era adulto para a idade. De belas feições, sua figura resplandecia majestosa. Seus cabelos negros e luzidios passavam da cintura. Confuso com a situação, o imperador perguntou: para onde estás a me levar? A monja olhou o inocente jovem imperador e, contendo as lágrimas, disse: vós não sabeis, mas por ter descumprido os 10 preceitos em suas existências anteriores, fostes designado a ser o líder das 10.000 carruagens. Porém, um karma ruim atropelou este vosso destino. Volte-se primeiro para o leste e se despeça do grande santuário de Ise. Em seguida, volte-se para o oeste e invoque o Buda Amida, para vos receberdes e ao paraíso da terra pura vos conduzirdes. Este nosso país é como um punhado de grãos de paianço espalhados, um lugar em que o coração somente conhece o sofrimento. Agora vou te acompanhar até um local maravilhoso chamado Paraíso da Terra Pura, disse a monja sem mais poder conter as lágrimas. O jovem imperador, vestido com trajes em tons verde amarelados, cabelos presos em coque na altura das orelhas, olhos marejados, juntou suas mãos belas e pequeninas e, voltando-se primeiro para o leste,
despediu-se do grande santuário de Ise. Em seguida, voltou-se para o oeste e invocou o Buda Amida. A monja abraçou o imperador e, para confortá-lo, disse: sob essas ondas também existe uma capital. E, após assim dizer, lançaram-se no imenso e profundo mar. Ao ouvir de olhos fechados a recitação de Fukaeri, Tengo sentiu como se estivesse ouvindo um monge cego que tradicionalmente era acompanhado por um instrumento de corda chamado biwa. Foi então que se deu conta de que as narrativas de Reiki eram um poema épico de tradição oral. Normalmente, Fukaeri costumava falar de um jeito monótono, quase sem acentuação e entonação. Mas na hora de recitar, sua voz ganhava intensidade, riqueza e colorido. Era como se uma entidade se incorporasse nela. A imagem da batalha ocorrida no sublime mar do Estreito de Kanmun em 1185 ressurgia serena e vividamente no presente. A derrota dos Reiki era certa e a monja de segundo grau Tokiko, esposa de Minamoto no Kiyomori e avó materna do imperador, pula ao mar abraçada ao jovem imperador Antoko. As damas da corte também seguem o imperador para não caírem nas mãos dos samurais do leste. Tomomori, para esconder seu sofrimento, finge que está brincando e incita as damas a se suicidarem para evitar viver no mundo infernal que ora se descortina. Quer que continue? Perguntou Fukaeri. Não, está ótimo. Obrigado, disse Tengo, ainda surpreso. Tengo entendeu muito bem o espanto dos repórteres que não conseguiram dizer nada após a recitação. Como é que você consegue decorar um texto tão longo? Escutei a fita muitas vezes. Mesmo escutando várias vezes, creio que as pessoas comuns não conseguem decorá-la, disse Tengo. Teve então uma ideia súbita. Quem sabe o fato de não conseguir ler fez com que ela desenvolvesse uma capacidade excepcional para decorar o que ouve, assim como as crianças com síndrome de Savant, que conseguem memorizar grandes quantidades de informações visuais em questão de segundos. Quero que leia um livro, disse Fukaeri. Que tipo de livro você quer? Tem aquele que você comentou com o professor, perguntou Fukaeri. O livro que fala do Grande Irmão. Ah, 1984? Puxa, esse eu não tenho aqui. Como é a história? Tengo tentou lembrar as linhas gerais do romance. Eu li esse livro há muito tempo na biblioteca da escola, por isso não me lembro direito dos detalhes, mas, enfim, foi publicado em 1949. E naquela época, 1984, representava um futuro longínquo. Este ano. Isso, estamos em 1984. O futuro algum dia se torna presente, e o presente rapidamente se torna passado. No romance, Orwell descreve que no futuro a sociedade será sombria, dominada pelo totalitarismo. As pessoas são rigorosamente vigiadas pelo grande irmão. As informações são controladas e a história é constantemente reescrita. O protagonista trabalha numa repartição pública e, se não me falha a memória, é funcionário de um departamento responsável por substituir textos. Quando uma nova versão da história é reescrita,
A antiga é totalmente destruída e, ao mesmo tempo, são criadas novas palavras e o significado das palavras existentes é igualmente alterado. Como a história é frequentemente reescrita, com o passar do tempo, ninguém mais conhece a história verdadeira e chega-se a um ponto em que não se consegue mais discernir quem são os inimigos e quem são os amigos. Essa é a história do livro. Essa é a história do livro. Reescrever a história. Roubar a história é como roubar uma parte da própria pessoa. É um crime. Foucault ficou um tempo a pensar. Nossa memória é feita de lembranças individuais e coletivas, disse Tengo. Elas estão intrinsecamente entrelaçadas. A história é a memória coletiva, e quando ela é usurpada ou reescrita, perdemos a capacidade de preservar nossa legítima personalidade. Você também reescreveu. Tengo sorriu e tomou um gole de vinho. O que eu fiz foi apenas um retoque para favorecer seu romance. Reescrever a história é algo completamente diferente. Você não tem o livro do Grande Irmão aqui? Perguntou Foucault. Infelizmente não, por isso não posso ler para você. Pode ser outro livro. Tengo ficou de frente para a estante e deu uma olhada nas lombadas. Ele já tinha lido muitos livros, mas possuía poucos, por não gostar de acumular muitas coisas em sua casa. Por isso, assim que lia um livro, exceto aquele que particularmente considerava especial, vendia-o para o sebo. Procurava comprar somente livros que sabia que leria imediatamente, e aquele que considerava importante, lia-o com muita atenção até assimilá-lo totalmente. Se houvesse outro livro específico que precisasse ler, pegava-o emprestado numa biblioteca próxima de casa. Tengo levou tempo para escolher um livro. Não estava acostumado a ler em voz alta e não tinha ideia de qual deles seria o mais adequado para recitar. Após um momento de grande indecisão, finalmente escolheu um de Anton Chekhov, A Ilha de Sakhalina, que lera na semana anterior. As partes interessantes estavam indicadas com marcadores de papel, de modo que ele poderia escolher somente os trechos mais adequados para ler em voz alta. Antes de começar, Tengo fez um breve comentário sobre o livro. Explicou que Anton Chekhov viajara à ilha de Sakhalina em 1890 e naquela época tinha 30 anos. Disse também que ninguém sabia ao certo os verdadeiros motivos que levaram Chekhov a viajar sozinho e permanecer durante tanto tempo na ilha, considerada um fim de mundo, pois, além de ser um homem cosmopolita que levava uma vida abastada na capital Moscou, era também um jovem talentoso, escritor em franca ascensão, pertencente a uma geração posterior a de Tolstói e Dostoiévski. A ilha de Sakhalina havia sido desenvolvida como uma colônia penal e muitos a julgavam um local miserável e sinistro. Naquela época,
como ainda não existia a ferrovia Transiberiana, ele chegou a percorrer mais de 4.000 quilômetros numa carroça, enfrentando heroicamente dores lancinantes provocadas pelo intenso frio que castigava seu corpo não muito saudável. Como resultado de sua viagem de 8 meses pelo Extremo Oriente, Tchekov publicou A Ilha de Sakhalina, uma obra que provocou perplexidade em muitos de seus leitores. O texto não parecia muito literário, era mais um relatório de informações factuais e descrições topográficas. As pessoas sussurravam entre si, perguntando-se por que Tchekov havia dedicado um tempo tão precioso de sua carreira literária para fazer essa obra tão inútil e sem sentido. Um crítico literário chegou a afirmar que não passava de autopromoção e estratégia de vendas, e outro comentou que o motivo de sua viagem havia sido buscar algum assunto para escrever, já que estava sem nenhum. Tengo mostrou a Foucault o mapa que constatava no livro e indicou o local em que ficava a ilha de Sakhalina. Por que Tchekov foi para Sakhalina? Perguntou Foucault. Você quer saber o que eu penso sobre isso? Quero. Você leu o livro? Li, sim. O que achou? Acho que o próprio Tchekov não sabia ao certo os motivos que o levavam a fazer essa viagem, disse Tengo. Ou seja, será que ele não queria apenas conhecer o lugar? Ele podia perfeitamente estar olhando o formato dessa ilha num mapa e de repente sentir um ímpeto de conhecê-la, não é? Eu também já tive uma experiência parecida. Quando estou vendo um mapa, penso, preciso ir aqui, custe o que custar. E geralmente, coincidência ou não, esse lugar é distante e de difícil acesso. Sinto uma vontade muito grande de conhecer a paisagem desse local e o que as pessoas fazem por lá. Isso é como sarampo. Você não consegue mostrar para as pessoas a fonte dessa paixão. É pura curiosidade, no mais amplo sentido da palavra, uma inexplicável inspiração. No caso de Tchekov, porém, creio que este não tenha sido o único motivo, ainda que naquela época uma viagem de Moscou a Sakhalina fosse uma penitência inimaginável. Por exemplo, Tchekov era escritor e também médico. Por isso, acho que ele queria examinar com seus próprios olhos, como um cientista, uma parte debilitada de seu imenso país chamado Rússia. Incomodava-lhe o fato de ser um célebre escritor que passava a vida na capital. Estava igualmente aborrecido com o ambiente dos círculos literários de Moscou e, a bem da verdade, sentia desgosto pelos companheiros literários presunçosos e traiçoeiros, além de nutrir antipatia pelos críticos literários mal intencionados. Nesse sentido, a viagem à ilha de Sakhalina foi uma espécie de peregrinação para se purificar de toda imundícia existente no ambiente literário. De certa forma, ele foi dominado pela ilha, no mais amplo sentido da palavra. Esse talvez tenha sido um dos motivos de não escrever nenhuma obra literária sobre a viagem. Não se tratava de um assunto que pudesse levianamente transformar em tema de romance. Esse recanto debilitado de seu país era, por assim dizer, parte de seu próprio corpo. Quem sabe não tenha sido exatamente isso que ele realmente buscava? Esse livro é interessante, perguntou Foucault. Eu o li achando muito interessante. Existem muitos dados numéricos e estatísticos e, como já disse, muito pouca coloração literária. O livro ressalta o lado científico de Tchekov,
mas é exatamente nas entrelinhas que eu consigo enxergar a íntegra determinação desse homem chamado Tchekov. Mesclada à profusão de informações factuais, vez por outra encontramos impressionantes observações de personagens e descrições de cenários. Mesmo nas partes em que o texto enfileira uma sucessão de fatos, não acho que fica ruim. Eu diria que alguns trechos são excepcionalmente belos, como o capítulo em que ele fala dos Giliakis. Giliakis, disse Fukaeri. Os Giliakis são os nativos que vivem em Sakhalina, desde muito antes de os colonizadores russos chegarem lá. Originalmente, eles viviam mais ao sul da ilha, mas com a chegada dos Ainus vindos de Hokkaido, foram praticamente impelidos a se mudarem para a região central, onde vivem até hoje. No entanto, não podemos esquecer que os Ainus também foram expulsos para Sakhalina por pressão dos japoneses. Tchekov observou de perto a vida e a cultura dos Giliakis, empenhando-se em deixar um registro um pouco mais detalhado sobre esse povo que rapidamente se extinguia devido à russificação. Tengo abriu o livro no capítulo que tratava dos Giliakis e começou a ler. Às vezes, ele abreviava ou adaptava alguns trechos, com o intuito de facilitar a compreensão da ouvinte. Os Giliakis possuem uma compleição forte e robusta e sua estatura é mais para baixa do que mediana. Se fossem altos, certamente teriam dificuldades de se locomover no interior da densa floresta. Possuem ossos muito fortes, ou seja, as extremidades dos ossos, onde existem músculos. A coluna vertebral e as articulações são notadamente desenvolvidas. Músculos vigorosos pressupõem a existência de um enfrentamento tenso e contínuo com a natureza. O corpo é magro, musculoso e sem gordura subcutânea. Não se vêem Giliakis corpulentos e obesos. Toda a gordura é gasta para manter a temperatura do corpo, para compensar a energia que consomem para enfrentar as baixas temperaturas e a excessiva umidade do ar. Os homens de Sakhalina precisam produzi-la em grandes quantidades, e isso explica o fato de os Giliakis terem uma alimentação riquíssima em gordura. Eles comem foca, salmão, esturjão, baleia e carnes ensanguentadas, sempre em grande quantidade, tudo cru, seco ou, na maioria das vezes, congelado. Por se alimentarem principalmente de carne crua, observa-se que os músculos que participam da mastigação são notadamente desenvolvidos e todos os dentes são muito gastos. Apesar de serem carnívoros, quando, ainda que raramente, fazem alguma refeição em casa ou realizam alguma celebração, eles também comem alho da Manchúria e morangos junto com as carnes e os peixes. Segundo Nevelskoy, os Giliakis consideram a agricultura uma atividade extremamente pecaminosa. Eles acreditam que a pessoa que cavar a terra ou plantar algo nela estará fadada a morrer. No entanto, comem com imenso prazer o pão introduzido pelos russos. E atualmente em Alessandrovsk e Rikovsk é comum se deparar com Giliakis carregando um enorme disco de pão debaixo do braço. Tengo fez uma pausa na leitura. Tentou captar alguma reação no rosto atento de Fukaeri, mas foi em vão. E então, quer que eu continue? Ou é melhor escolher outro livro? Perguntou Tengo. Quero saber mais sobre os Giliakis. Então vou continuar. Posso deitar na cama?
perguntou Fukaeri. É claro, disse Tengo. Os dois foram para o quarto. Fukaeri enfiou-se na cama e Tengo sentou-se ao lado, na cadeira que trouxera. Continuou a ler. Os guiliaques nunca lavam o rosto e por isso nem mesmo os etnólogos conseguem afirmar categoricamente que tipo de cor de pele eles realmente possuem. Não lavam as roupas de baixo e suas vestimentas e calçados de pele parecem que foram arrancados de um cachorro morto. Os guiliaques exalam um odor nauseante e logo se percebe que suas moradias estão próximas só de sentir o odor desagradável e muitas vezes insuportável dos peixes secos e restos de peixes podres. Ao lado de todas as casas existe um terreiro com peixes abertos, em duas partes, colocados um ao lado do outro e que, à distância, principalmente com a incidência da luz do sol, parecem cordões de corais. Foi nas proximidades dessas casas que Krusenkenster encontrou uma quantidade enorme de larvas que formavam uma camada de 3 centímetros no chão. Krusenstern. Deve ser um dos primeiros exploradores da região. Tchekov era um estudioso e tinha lido todos os livros que foram escritos sobre Sakhalina. Leia a continuação. No inverno, as cabanas são tomadas por uma irritante fumaça que sai do forno. E, além disso, todos os guiliaques, inclusive a esposa e os filhos, fumam tabaco. Quanto à taxa de enfermidade e mortalidade, não existem dados concretos, mas o fato de viverem num ambiente em condições higiênicas insalubres deve influenciar negativamente seu estado de saúde. Pode-se supor também que essas condições de higiene é que estão relacionadas à estatura baixa, assim como ao rosto inchado e uma certa falta de ânimo e morosidade em seus movimentos. Pobres guiliaques, disse Fukaeri. Quanto ao caráter dos guiliaques, existem vários livros e várias interpretações, de acordo com seus respectivos autores, mas existe um único ponto em que todos concordam, isto é, são unânimes em dizer que os guiliaques não são belicosos, detestam disputas e brigas e prezam viver em paz com seus vizinhos. Quando chegam novas pessoas, os guiliaques sempre as recebem gentilmente, sem demonstrar relutância, apesar da natural desconfiança gerada pela insegurança do porvir. O máximo que fazem como prova de resistência é mentir, descrevendo a ilha de Sakhalina como um local sombrio, de modo que eles pensam que assim os forasteiros irão partir. O grupo de Krusenstern foi recebido de braços abertos e quando se espalhou a notícia de que um membro da equipe, L.I. Schrenk, se encontrava enfermo, os guiliaques demonstraram estar realmente tristes. Os guiliaques só mentem quando fazem negócios ou quando falam com pessoas suspeitas e que eles consideram perigosas, mas antes de dizerem uma mentira, costumam trocar olhares entre si, agindo como se fossem crianças. Na vida em sociedade, fora do âmbito comercial, sentem aversão a todo tipo de mentira e de atitudes presunçosas. Admiráveis guiliaques, disse Fukaeri. Quando um guiliaque aceita uma tarefa, ele a cumpre diligentemente e nunca se ouviu falar que um guiliaque tenha abandonado o correio no meio do caminho ou que tenha se apropriado de bens de terceiros. Eles são corajosos, espertos, alegres, amigáveis e não sentem qualquer constrangimento na presença dos ricos e poderosos. Não reconhecem nenhum tipo de autoridade e, ao que parece, desconhecem o conceito de superior e inferior. Tal como já foi amplamente dito e devidamente registrado, os guiliaques não respeitam o sistema patriarcal. O pai não se considera superior ao filho, nem o filho precisa respeitar o pai, e cada qual vive a seu modo. Dentro do lar, a mãe idosa não tem autoridade maior que a filha adolescente.
Bochniak relata que presenciou várias vezes um filho chutar e expulsar a tapas a própria mãe de casa e que ninguém o repreendeu. Dentro da família, os homens estão em pé de igualdade. Se você oferecer uma vodka a um guiliaque, também terá de oferecê-la a um menino mais novo da casa. Em contrapartida, nenhuma mulher, avó, mãe ou bebê de colo, possui direito dentro da família. Portanto, elas são tratadas friamente, como se fossem objetos ou animais domésticos, e podem ser expulsas, vendidas ou chutadas como cachorros. Os guiliaques, eventualmente, podem até acariciar os cachorros, mas jamais demonstram carinho com uma mulher. Consideram o casamento uma tolice, o que, em outras palavras, significa que as celebrações são mais importantes do que isso. Não possuem nenhum tipo de cerimônia religiosa ou superstição. Os homens trocam suas lanças, botes ou, em último caso, o seu cão por uma mulher, carregam-nas em suas costas até a cabana e dormem sobre uma pele de urso e pronto. Admitem a poligamia, mas apesar de o número de mulheres ser bem maior que o de homens, esse tipo de união não é muito comum. O desprezo com que os guiliaques tratam as mulheres, como se fossem animais inferiores de mercadorias, é tão grande que para eles o sistema escravocrata não seria considerado inconveniente. Entre os guiliaques, as mulheres são claramente objetos de troca, assim como o tabaco e o tecido. O escritor sueco Strindberg, famoso misógino, disse que apreciava a ideia de as mulheres se tornarem escravas para satisfazer os desejos dos homens, o que significa que, na essência, ele pensava exatamente como os guiliaques. Se tivesse a oportunidade de ir para a região setentrional da ilha de Sakhalina, certamente seria recebido de braços abertos pelos guiliaques. Se tivesse a oportunidade de ir para a região setentrional da ilha de Sakhalina, certamente seria recebido de braços abertos pelos guiliaques. Tengo fez uma pausa, mas Fukaeri manteve-se quieta sem expressar opinião. Ele continuou. Eles não possuem tribunais e tampouco conhecem o significado de justiça. E só pelo fato de eles até hoje não entenderem para que servem as estradas, pode-se imaginar a imensa dificuldade que têm em nos compreender. Mesmo nas áreas em que existem estradas, eles continuam caminhando pela densa floresta. É muito comum ver as famílias e os cachorros em fila indiana, andando com muitas dificuldades no lamaçal próximo à estrada. Fukaeri estava de olhos fechados, respirando serenamente. Tengo observou seu rosto durante um tempo para verificar se ela dormia, mas não soube dizer. Por isso resolveu virar a página e continuar a leitura. Queria estar seguro de que ela dormia, e além disso, sentia vontade de continuar mais um pouco a leitura de Tchekov em voz alta. Antigamente, existia um posto de vigilância num local chamado Naibushi, na foz do rio Naiba. Essa construção é datada de 1866. Na época em que Mitsu chegou ao local, encontrou ao todo 18 casas, entre habitadas e desocupadas, uma pequena capela e uma mercearia. Um correspondente que esteve no local em 1871 escreveu que havia 20 soldados sob o comando de um oficial cadete. Numa das casas, a esposa esbelta e bela de um dos soldados ofereceu-lhe ovos frescos e pão preto e, a despeito de falar bem da vida que levava, queixou-se do preço exorbitante do açúcar. Atualmente não existem mais sequer vestígios dessas casas, e ao contemplar essa paisagem desolada, relatos como o da história dessa esposa alta e bonita de um soldado soam como um mito. Hoje existe apenas uma casa recém-construída, usada como posto de guarda ou um tipo de pousada. O mar é turvo, gelado, e suas brancas ondas de 3 metros ao quebrar parecem bramir: Deus, porque vós nos criastes!
Eis que estou em pleno Oceano Pacífico. Das praias de Naibushi, ouço o barulho seco do machado usado nas áreas de construção pelos deportados. Mas também penso numa longínqua América na margem oposta e, olhando para a esquerda, imagino o cabo de Sakhalina, por entre a névoa, e à direita, algum outro cabo. Ao redor, não existem pessoas. Aves, nem sequer uma mosca. E num local assim, há de se indagar: para quem, afinal, essas ondas estão a bradar? Quem ouve este bramido todas as noites? O que essas ondas desejam? Para quem elas vão bradar quando eu partir? Quando estou em pé diante desta praia, os pensamentos me abandonam e sou conduzido e aprisionado à profunda meditação. Sinto um intenso medo que se mescla ao desejo de permanecer ali para sempre, contemplando o movimento monótono das ondas e seus aterradores bramidos. Fukaeri parecia dormir profundamente. Ao prestar atenção nela, Tengo conseguiu ouvir sua respiração serena. Ele fechou o livro e o colocou sobre a mesinha ao lado da cama. Em seguida se levantou, apagou a luz do quarto e, antes de fechar a porta, novamente olhou o rosto de Fukaeri. Estava deitada de costas com a boca fechada e dormia tranquilamente. Tengo fechou a porta e foi à cozinha. Mas ele não conseguia mais escrever seu livro. A paisagem da praia desolada de Sakhalina, descrita por Chekhov, ocupava sua mente. Tengo conseguia ouvir o bramido das ondas, e ao fechar os olhos, ele se via em pé na orla daquela praia deserta do mar de Okhotsk. Prisioneiro de profundas reflexões, capaz de compartilhar a irremediável melancolia sentida por Chekhov. Nesse fim de mundo, ele deve ter sentido uma opressiva impotência. Ser um escritor russo no final do século XIX era o mesmo que carregar um amargo destino inescapável. Quanto mais desejasse fugir da Rússia, mais a Rússia o engolia. Tengo lavou a taça de vinho, escovou os dentes no banheiro e, após apagar a luz da cozinha, deitou-se no sofá. Cobriu-se com o cobertor e tentou dormir. O intenso bramido das ondas ecoava em seus ouvidos, mas, a despeito delas, Tengo foi gradativamente perdendo a consciência até cair num sono profundo. Despertou às 8:30 da manhã. Fukaeri não estava mais na cama. O pijama estava embolado dentro da máquina de lavar, ainda com as mangas e as barras dobradas. Sobre a mesa da cozinha havia um bilhete escrito à caneta. O que será que os guiliaques estarão fazendo agora? Vou para casa. A letra era pequena. O traço era firme e anguloso a ponto de causar um certo estranhamento. Era como ver do alto letras escritas com conchas na praia. Tengo dobrou a mensagem e a guardou na gaveta da mesa. Sua namorada chegaria às 11. Se ela pegasse esse bilhete, com certeza faria um tremendo escândalo. Tengo arrumou a cama e devolveu o livro de Chekhov à prateleira. Depois preparou o café e fez uma torrada. Enquanto tomava o desjejum, sentiu que alguma coisa lhe pesava no peito. Demorou para descobrir o que o fazia sentir-se assim. Era a imagem de Fukaeri dormindo com o rosto tranquilo. Será que estou apaixonado por ela? Não, não é isso. Dizia Tengo para si mesmo. Era algo dentro dela que, de vez em quando, abalava fisicamente seu coração. Mas então, por que é que o pijama que ela usava o deixava incomodado? Por que, sem pensar, ele havia pegado o pijama e cheirado? Eram muitas as perguntas. Se Tengo não estava enganado, foi Chekhov quem disse:
O escritor não é uma pessoa que soluciona problemas, é uma pessoa que os propõe. Sabe as palavras que Tchekov soube aplicar não somente às suas obras, mas também à sua vida. Sua vida e suas obras levantavam inúmeras questões que ele jamais procurou solucionar. Mesmo sabendo que sofria de tuberculose, uma doença incurável, como médico ele certamente o sabia, procurou ignorar o fato e, até no seu leito de morte, nunca acreditou estar morrendo. Tchekov morreu jovem, durante uma intensa crise de expectoração de sangue. Tengo balançou a cabeça e levantou-se da mesa. Hoje é o dia da visita de sua namorada. Agora ele precisava lavar a roupa e limpar a casa. Sobre as outras coisas, pensaria numa outra hora.